Fala turma, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como exportar uma logo em SVG aqui do Figma, só que com a opção das cores editáveis, né? Que você vai conseguir lá dentro do Elementor, no código, né? Um código bem simples, vou te mostrar como é que funciona, mas você vai conseguir editar as cores da logo. Isso vai evitar que você precise exportar uma mesma logo com as cores assim, para um plano de fundo claro ou para um plano de fundo escuro. Então, com uma logo só, você consegue manipular e ali ter as cores ideais, né, para cada tipo de plano de fundo, sem precisar exportar várias e várias logos. Beleza? Então, preste atenção aí, é de uma forma muito simples aqui, vai ser bem passo a passo, tá? Então, a logo aqui eu já tenho pronto, é uma logo só de exemplo, mesmo como você está vendo aqui, né? Aqui seria o quê? O símbolo da logo, e aqui seriam os textos, né? O texto principal e o texto secundário. É uma estrutura bem simples, se você prestar atenção, nos lançamentos que a gente vê por aí, é mais ou menos essa estrutura aqui que a gente usa, né? Masterclass, tal coisa, ou se não, workshop, tal coisa. E aqui vem o texto, o texto secundário para dar apoio à descrição principal, tá? Aqui eu usei uma borda e usei também um logo, né? Só a palavra logo como se fosse o símbolo aqui da nossa logo. E aqui, ó, o primeiro passo é renomeia a sua logo de uma forma que visualmente você bate o olho e entenda do que é que ela se trata. O que é que eu digo, né, com isso? Seria o quê? O nome da sua logo, o formato que ela tá. E também, no caso, a última descrição que eu coloquei aqui, que é um VAR, significa o quê? É de variável, né? Por que variável? Porque eu vou conseguir editar as cores lá dentro do Elementor. Então é por isso que eu uso essa descrição. Vou até escrever aqui só para você entender. Eu uso aqui o nome da logo, tá? Aqui eu coloquei como logo exemplo. Eu uso o HT ou o VT, que seria o quê? HT de uma logo horizontal, como você está vendo aqui, ou caso fosse um logo vertical. Então, mas que seria um logo vertical? Aqui, ó, como está tudo em auto layout, então facilita muito mais para a gente estruturar melhor essa nossa logo. Se eu apontar para cá, ajustar assim mais centralizado e separar só um pouquinho mais, pronto. Esse aqui seria o modelo de logo na vertical, né? Por que tem mais de um modelo assim para logo? Porque é interessante porque você pode usar em vários pontos, né, em vários contextos diferentes para a página. Então é importante quando você for criar a logo do evento, caso você crie, né, faça dessa forma também, né, ter um modelo de uma logo vertical e a mesma logo no sentido horizontal, tá? Eu vou voltar aqui ela para o modelo horizontal, diminuir mais o afastamento aqui. E beleza. Aí você vai ter aqui ó, o VT ou o HT de vertical horizontal. E também, aí no finalzinho, quando eu preparo a logo dessa forma para eu conseguir manipular as cores lá dentro do elemento, eu coloco um VAR no final, só para eu identificar que ela vai ser em cores variáveis. Então vai ser sempre assim quando a gente criar uma logo? Nem sempre. Por quê? Porque às vezes a logo ela tem algum tipo de textura, uma coisa diferente, que seja uma logo muito assim, muito pós-produzida, que não seja uma logo mais simples assim que a gente exporta diretamente, que as cores a gente consegue alterar. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Não exatamente aqui que a gente conseguiria fazer dessa mesma forma, mas por exemplo, essa logo que eu desenvolvi aqui para uma Black Friday, por exemplo. Aqui você vê que dentro dela tem uma textura de camuflado militar, né? E aqui também, por exemplo. Então aqui não seria interessante exportar em SVG, porque pode ficar mais pesado. Então o ideal aqui seria exportar como WebP, né? Como imagem mesmo, ficaria muito mais simples, tá? Então, nesse exemplo que a gente vai abordar aqui, você vai ver como é simples, né? Aqui vai ter o símbolo da logo e aqui terão os textos, né? O primeiro passo que a gente tem que fazer, que no caso que a gente já fez, né, é colocar o nome adequado para a logo, né? Especificar se ela é vertical, horizontal e se a gente vai alterar as cores, colocar um VAR no final de variável. Outro detalhe é renomear cada camada, ou seja, cada elemento da logo com uma descrição com um texto todo minúsculo e sem nenhum caractere especial, que seria o quê? Um C cedilha, acentos, né? Então, deixa logo na descrição bem simples. Por exemplo, aqui nesse texto principal, eu dei o nome a ele aqui de principal e tudo minúsculo, sem acento nenhum. No caso do secundário, que tem um acento aqui no A, eu coloquei secundário, mas sem um acento. Mas, ó, tudo minúsculo, como você está vendo aqui.
Outro detalhe, ele tá nessa cor meio cinza, ele é branco 100%, mas ele tá meio cinza por quê? Porque eu baixei a opacidade dele para 60%. Eu gosto de deixar o texto secundário numa hierarquia visual mais baixa também, como o texto principal em destaque, e aqui vem como secundário, então eu deixo ele com opacidade mais baixa. Só questão de hierarquia visual mesmo. Aqui na logo, né, eu deixei a logo aqui organizada, que é o que? Essa borda e o logo do nome aqui, assim, esse textinho aqui, só que ele tá, olha, quando eu clico nele aqui, o logo, que é essa descrição, eu fletei esses dois textos, ou seja, eu transformei esses dois textos daqui de logo em um vetor. É interessante você fazer isso também se você quiser que essa logo, esse texto de logo aqui, fique numa cor e a borda em uma outra cor. Você pode fazer isso também. Se você quiser que os dois fiquem na mesma cor, não tem problema. Seleciona os dois aqui, deixa dentro de um frame e esse frame você coloca o nome logo, somente logo. Não tem problema nenhum. Então, aqui eu deixei no borda, eu deixei exatamente borda. O logo, esse vetorzinho do meio aqui, eu deixei ele como logo. E o frame que tem os dois dentro aqui, né? Eu deixei eles dois como logo borda, né? Eu não vou usar essa descrição em outro local, eu deixei logo bordas porque tem os dois aqui dentro, tá? Então pronto, tá tudo separadinho e tudo organizado por texto aqui em cada camada, tá? Agora, o outro passo que a gente vai fazer é selecionar aqui a nossa logo, que todos os textos e elementos aqui estão todos na cor branca, tá? Se fosse uma cor diferente, e agora a gente vai precisar deixar tudo na cor preta 100%. Que a gente seleciona aqui o texto, vem aqui no Selection Color aqui e deixa no preto 100%. Né? Eu vou até clarear um pouco mais aqui para dar mais contraste porque a gente está olhando. Tá? Que é esse aqui. Ó. Selecionei, deixei no preto 100%. Então ainda segue cinza. É exatamente pelo que eu falei. Porque esse não é cinza, é porque ele está com uma baixa opacidade. Então, dependendo do plano de fundo, ele vai se adaptar à cor ali do plano de fundo. E eu gosto de fazer isso, né? Deixar o texto secundário ele com uma opacidade mais baixa. Beleza, seleciono nossa logo. Vou deixar ela aqui ó, no modo de exportar em SVG. E eu vou marcar aqui nesses três pontinhos. Ó, eu vou vir nesses três pontinhos. No seu provavelmente vai estar dessa forma aqui. Ó. Vai estar dessa forma aqui, sem essa caixinha habilitada. Essa caixinha do incluir ID do atributo. Eu vou marcar essa caixinha aqui. Por quê? Porque ele vai adicionar um ID de CSS a cada atributo desse, né? Aqui ao elemento do texto secundário, o elemento do principal e esses dois elementos aqui também. Então a gente precisa fazer dessa forma. Vou exportar aqui. Vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo. Beleza. Agora, nessa próxima etapa, a gente vai abrir um leitor de códigos. Eu vou usar aqui o Notepad++, ele é muito leve, muito simples de usar. Você pode usar aí também um VS Code ou algum outro editor de códigos de uma forma bem simples. Outra, a gente não vai fazer códigos aqui no leitor de códigos, né? no editor de códigos. É somente para abrir o SVG lá no editor de códigos e apagar alguns elementos que eu vou te mostrar quais são. Então, vou abrir aqui o Notepad++, e se você não tem ele aí e quer baixar, você vai vir aqui, ó, pesquisar por Notepad++. Vai ser esse que tem um logo de um camaleãozinho aqui. Geralmente é o primeiro que vai aparecer aqui na pesquisa. E você vem nesse aqui, ó, nesse aqui, que esse como não tem nome nenhum, talvez seja o mais estável do momento, então você baixa esse aqui. Ó. Bem simples a instalação, é bem tranquilo de baixar aí. Agora eu vou vir novamente aqui no nosso Notepad++. Agora eu vou vir aqui para buscar a nossa logo, que está na área de trabalho, e só vou clicar e arrastar para dentro do Notepad++. E aqui um detalhe, se você achou estranho essa porrada de código aí, é porque o SVG são códigos, né? O SVG, a gente vê a imagem ali, só que são códigos ali que geram todas aquelas curvas daquele ícone, né? Daquela logo. E a gente vai buscar por duas propriedades junto com valores. E a gente vai apagar todos eles. Quais são? Esse fio none, que aparece bem no topo aqui, quase sempre vai aparecer no topo. E o outro vai ser o fio black.
Então, onde tiver fill none e onde tiver fill black, a gente vai selecionar e apagar. Tá? A gente vai selecionar apagar todos um a um. Só que eu vou apagar esse aqui, o primeiro, o segundo, e depois eu vou usar uma macro que eu já tenho criada aqui para poder fazer isso de uma forma automática. E não vai ser nesse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo de como criar essa macro. Eu vou deixar esse vídeo quando ele estiver pronto aqui nos cards, ou aqui e na descrição do vídeo também, como criar essa macro aqui no Notepad++, para você fazer isso de uma forma muito mais rápida, tá? Mas eu vou te mostrar como faz isso aqui, ó, de uma forma manual, tá? A gente seleciona o primeiro, exclui aqui, ó, né? Eu vou dar um Ctrl Z só para você entender. O fill none, eu sempre seleciono também, se eu não seleciono o espaço vazio antes, eu seleciono o espaço vazio depois. Por quê? Porque quando você seleciona aqui só o texto fill none, né? Vai ficar esses dois espaços vazios aqui, ó. Então, eu sempre pego aqui de um pouco de trás, um espaço para trás, seleciono ele e apago, tá? Agora eu vou buscar os fill black, né? Seleciono até aqui, seleciono esse também, e você percebe que são vários que tem aí, né? Aqui também, aqui também. Opa, acho que selecionei demais. Vou pegar daqui para trás. Por isso que vai ser muito melhor quando você usar também a macro aí. Fica muito mais prático, né? Geralmente, ó, vem no final de cada linha de código. O fill black, né? Apaguei aqui também. Cadê? E o último tá aqui. E o último tá aqui. Beleza, deixa eu ver se tem mais algum. Pronto, não tem mais nenhum. Vou dar um Ctrl S. Ok. Agora eu vou fechar aqui. Aqui já foi, tá? Mas, ó, eu vou só para exemplificar também. Aqui essa etapa já tá ok. Mas eu vou fazer só uma coisinha aqui, só para você entender como é que seria com a macro, né? Aqui eu vou exportar naquele mesmo padrão. Eu vou colocar só o número 1 na frente aqui do var, só para como se fosse um arquivo diferente. Eu vou excluir isso aqui. Vou abrir aqui e trazer, ó, o que está com o número 1 na frente. Você vai perceber que tem todas aquelas outras propriedades que a gente acabou de apagar, né? O fill none e o fill black. Aqui eu já tenho a minha macro pronta. Aqui eu só vim aqui, ó, macro, ajustar fill do SVG. Então, quando eu clico aqui, ó, ele fez exatamente tudo isso que a gente fez, só que em um segundo, né? Eu só cliquei. Ele faz o quê? Ele seleciona todos que tem, vai lá, exclui, e depois ele ainda salva o arquivo. Então, se eu quiser que fiz esse processo e já fechar o arquivo, ele já está tudo pronto, tá? É esse processo aqui de criar essa macro que depois eu vou deixar aqui nos cards marcado para você assistir como é que funciona. Não vou fazer isso aqui porque vai tomar muito tempo, então seria interessante um vídeo só para ele. Beleza? Então já fechei aqui porque já está pronto lá a nossa logo, né? Agora sim eu vou abrir o nosso elemento, já está aqui o elemento, e eu vou trazer a nossa logo, né? Na verdade eu vou trazer um ícone. É importante isso, muito importante que você traga um ícone. Se vai usar essa logo numa caixa de imagem, não vai funcionar a alteração das cores dele. Quer usar numa caixa de imagem, usa uma caixa de ícone e vai lá e coloca o ícone, tá? Vou jogar o ícone para cá, ele já aparece aí no meio, né? Vou clicar aqui em enviar arquivo SVG e vou selecionar o que a gente salvou aqui na área de trabalho. Não vou selecionar aquele com o número 1, que foi só para eu mostrar você o exemplo, né? De como é que funciona a macro. Selecionei aqui, ó, logo exemplo HT var, né? De var, de variável. Beleza. E aqui vou inserir na área de trabalho. Você já identifica que ele já adaptou as cores branca, né? Porque a gente exportou ele na cor preta, ele já aqui adaptou a cor branca. Por quê? Porque o branco tá como cor principal aqui. Na cor primária que vai aparecer daqui, você vai perceber que ele já aparece na cor. Talvez no seu aí apareça um azul um pouco mais clarinho, que geralmente é azul que aparece no elemento. E aqui eu vou alterar as dimensões do meu SVG, não dessa forma, da forma convencional aqui, né? Por quê? Porque eu uso um códigozinho aqui em todas as páginas, que faz o quê? Deixa eu até retirar aqui para você, só para você entender. O SVG, por padrão, ele vem com
com um defeitozinho aqui, ó, que ele vem com as margens, né, mais alteradas, que é essa aqui. Então, quando a gente vai ajustando aqui, ele aparece essa margem aí, ó. Ele tem esse bugzinho. Então, para resolver, o código que você precisa inserir é esse aqui. Eu acho que vou até deixar também na descrição aqui do vídeo. Eu sempre coloco o ponto ícone, por quê? Porque eu só vou acrescentar nos elementos, né, nos ícones que tem essa classezinha. Ou você pode colocar em todos os SVGs que tiver na página. Mas eu prefiro colocar dessa forma que eu tenho mais controle. Então eu venho aqui e digito ícone. Tá? Ele já está no tamanho original do ícone aqui, né? Que é o máximo dele, o 100%, como tem lá no código. Mas eu vou alterar o tamanho dele aqui, só para ficar para ficar melhor aqui, né? Mais visível. Eu vou dar um selector aqui no código CSS, SVG, e no width, que é a largura, eu vou deixar ele com 500 pixels. E dar um important aqui para ele sobrepor. Cadê? Ah, tá. Eu coloquei SVG. Pronto. Com 60 aqui a gente já consegue. Vou até deixar um pouquinho maior. Com 800. Pronto, com 800. Aqui a gente já consegue visualizar melhor o ícone. Aí, beleza. Aqui é que vem o momento que a gente consegue fazer a manipulação, né? Editar as cores da nossa logo. E agora você vai precisar lembrar, né? Lembrar ou olhar aqui, né? Ou consultar aqui. O nome de cada elemento. Para esse aqui, o principal, a gente deu o nome principal. Para o secundário, a gente deu o nome secundário. Aqui no símbolo, né? Eu tenho o logo, né? A descrição logo aqui nesse vetor do meio. E o da borda, eu coloquei como borda. Para ficar bem didático aqui no nosso exemplo. Então, aqui na nossa... Eu vou até aumentar o zoom aqui para 125. Acho que fica melhor. Pronto, 125. Então, observa aqui nesse canto, ó. Eu vou dar 2 enters aqui para a gente adicionar agora os IDs, né? E como é ID CSS, a gente faz a gente seleciona como? Com a hashtag. Então eu vou dar um selector. Nem precisaria ser selector, mas geralmente eu coloco selector. Por quê? Porque o selector ele limita aquele elemento. Se não usar o selector, usar só a hashtag, se tiver outros elementos naquela página com aquela exatamente igual àquele, né? Ou se você duplicar aquele, por exemplo, e tiver aquele mesmo ID, ele vai alterar as cores de onde tiver aquele ID. Então eu gosto sempre de usar o selector. Então eu vou dar um selector aqui, ó, hashtag, e vamos mudar a cor primeiro da logo, né? Logo. Agora eu vou fechar aqui as chaves, né? E eu vou colocar a cor. E a cor, como é que a gente altera? Lembra lá daquela propriedade que a gente apagou, né? É o fio. Então a gente vai colocar na cor vermelha, por exemplo. O vermelho ficou muito forte aqui, né? Então vamos colocar ele, sei lá, amarelo. Eu estou colocando aqui o texto em inglês, mas a gente pode muito bem vir aqui, ó, no elemento e pegar ele, ó, em uma cor diferente aqui, ó, uma cor, o vermelho 100%, que seria esse código hexadecimal, algum outro mais ou menos nesse estilo também, e a gente poderia ir alterando dessa forma. Aqui eu vou colocar mesmo um texto que vai ficar mais fácil para a gente. Aqui eu vou colocar um head, beleza, de vermelho. Agora eu vou selecionar toda essa linha de código aqui. Você pode muito bem vir aqui e digitar tudo de novo, mas eu gosto de fazer assim, ó, seleciono todos, pressiono aqui o Shift e o Alt, clico para baixo, ele já duplica aquela mesma linha de código. A gente só vai alterar aqui, ó, o borda. Mas a borda eu quero colocar aqui, ó, vou colocar green, é assim? É assim. Agora seleciono também todo, duplico aqui para baixo e vamos selecionar o principal, tá? E aqui eu vou colocar a cor dele blue. Lembrando que eu estou colocando o texto, mas a gente pode colocar o código hexadecimal mesmo, não tem problema nenhum. E geralmente é assim que a gente faz, né? Por exemplo, se eu quisesse pegar, ó, eu estou pegando o conta-gotas aqui dessa extensão do Google, né? Vou pegar o conta-gotas aqui, ó, a cor do elemento. E eu vou colocar a cor do elemento aqui no secundário. Secundário. E lembra, olha só, o secundário, ó, ele está com a mesma cor blue do principal. Só que como ele está com 60% de opacidade, né? Ou seja, ele está mais clarinho, aí ele já fica numa cor diferente. Eu gosto de fazer isso aqui, né? Para dar essa hierarquia na leitura.
Então eu vou colocar a cor aqui, ó. Esse é o rosa do elemento que eu capturei aqui. E eu posso até selecionar ele também, ó. Jogar aqui no blue, por exemplo, só para a gente ter diferente. Pronto, ó, que legal. E aqui no texto logo do meio, eu posso deixar ele na cor branca. Aqui eu posso usar o código hexadecimal, que é o hashtag FFF, que é o branco, né? E fazer dessa forma também. E assim fica bem editável se você for usar essa logo, né, para um plano de fundo escuro ou mais claro, você pode alterar a cor também. Se você não usasse nenhum desses códigos aqui, né, para alterar individualmente, você poderia alterar todo ele, ó. Vou aqui bloquear eles diretamente na cor aqui em estilo. Ó. Por exemplo, aqui está nessa cor, né? E se eu mudar o plano de fundo desse cinza para o preto, aliás, para o branco, como é que você faz? Você seleciona aqui e vem aqui e coloca outra cor que você quiser, ó. Tá vendo? Deixa a cor que você quiser. Muito, muito simples. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, uma forma bem prática de você exportar uma única logo, né, sem precisar exportar mais de uma, para ter uma para fundo branco, uma para fundo claro. Então, dessa forma, você consegue já não ter essa dor de cabeça aí. Beleza? Espero que você tenha gostado. Deixa aqui abaixo nos comentários uma sugestão de vídeo para os próximos aí. E também, se você gostou, deixa um curtir aqui, se inscreve se ainda não for inscrito. E lembrando que eu vou fazer um vídeo e deixar marcado aqui no card e também na descrição do vídeo. Lembrando também que eu vou deixar na descrição do vídeo esse código aqui que vai ser necessário aí para os projetos de vocês, ó. Esse aqui, só para remover a margem vazia do SVG, beleza? Vou deixar aqui na descrição do vídeo esse código, talvez esse código aqui, vou deixar esse código aqui também e deixar, quando se o vídeo já tiver sido gravado, o vídeo que eu vou ensinar como fazer aquela macro, né? Passo a passo lá no Notepad++. Beleza? Grande abraço, fique com Deus e até a próxima.